Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Strays, Ruim pra Cachorro, filme dirigido por Josh Greenbaum e um longa que teve vários problemas de marketing e distribuição nos Estados Unidos pela Universal, se tornou consequentemente um fracasso de bilheteria. Para começo de conversa, existe uma tradição de envolver narrativas sobre cachorros para esse aspecto familiar, para um filme de experiência familiar voltado para o cinema, para uma boa bilheteria, ou para casa mesmo, para a TV, e isso foi super popular nos anos 90. No caso do filme de hoje, nós temos na verdade uma comédia adulta em que o pôster tenta trazer esse destaque da classificação indicativa R nos Estados Unidos, ou seja, não teria filtro, só que no entanto é difícil para o público lidar com esse conceito, de modo que vários cinemas nos Estados Unidos colocam cartazes complementares, precisando reforçar de que não é uma narrativa familiar, que é uma narrativa mais restritiva. Tendo isso como base, existiria um potencial tremendo de você realmente conseguir articular uma boa narrativa sem filtro, se desvinculando dessa tradição antiga que infelizmente não é aproveitada por Strays, em que o filme ele precisa de forma recorrente lidar com o mesmo conjunto de piadas, precisa reciclar esse conjunto de piadas e aí busca a salvação por piadas adultas aplicadas para um cenário envolvendo um grupo de cachorros. Reggie, que tem voz de Will Ferrell, é um adorável cachorro abandonado nas ruas por Doug, interpretado por Will Ford. Enquanto tenta entender essa decisão, ele conhece outros cachorros na rua que lhe ajudam a compreender os erros de Doug, da mesma forma que cria amizade e parceria com esse grupo. No conceito base, existe uma temática bem interessante que é a de explorar um relacionamento abusivo do cachorro com o seu dono. Só que nunca o foco é aquele drama que vai te arrancar uma lágrima de emoção. Não, isso tudo é aplicado para comédia, e uma comédia que busca inclusive por extremos. O sexo, nesse caso, e as outras piadas também com as necessidades dos cachorros acabam sendo muito utilizados. O diferencial de Strays, portanto, é de buscar pelo inesperado e fazer com que isso se torne um diferencial para a narrativa, especialmente com o uso de diálogos calão. O trabalho do elenco de voz na versão original do filme é muito bom. Quando o trailer no Brasil foi divulgado, eu vi algumas críticas ao elenco de dublagem, mas na versão original em língua inglesa, o trabalho ele é realmente muito bem feito e eu colocaria aqui um destaque para o Jamie Foxx. Não passa aquela sensação de um filme fechado para estúdio em que o artista apenas lê o texto e joga uma responsabilidade para o artista visual fazer, né, o trabalho gráfico na boca dos cachorros. O sentimento de grupo nesse filme, pelo menos, é bem feito. E isso passa, consequentemente, por um bom trabalho sonoro. Para narrativas desse tipo, às vezes os humanos se tornam intermediários de modo tão forte que eles se posicionam como protagonistas. E no caso de Strays, uma curiosíssima decisão é de dar 100% do foco do protagonismo para os cachorros. Todos os outros casos envolvendo cidade, rotina, têm humanos como referenciais secundários ou como alvo principal de uma piada, de um ato. Isso cria um grande problema que se dá na expansão do texto, quando você pensa que o filme ele vai se tornar mais forte para lidar com questões quanto a carrocinha, o relacionamento do cachorro com o seu antigo dono, e nada disso acontece. O esvaziamento local, inclusive, deixa uma impressão bem negativa. Então, da mesma forma que eu acho que o risco era enorme e se provou um risco grande pela repercussão de bilheteria, pelo menos nos Estados Unidos, o potencial não foi bem aproveitado. O caso de Strays poderia ser articulado para um comediante que no seu show tem uma grande piada e nenhuma outra piada subsequente consegue a mesma repercussão, de modo que a sua zona de conforto é referenciar a grandeza daquele momento. Isso também, infelizmente, acontece com Strays. Passagens típicas de diálogos envolvendo humanos em comédias adolescentes aplicadas para o senso de comunidade para cachorros. Funciona no começo, depois se torna repetitivo e o conceito reciclado não é bom. Para Strays, Ruim para Cachorro, nota 5. Para falar um pouquinho mais sobre números, o filme está com um orçamento na casa de 50 milhões de dólares. Existiu uma grande aposta do estúdio para a repercussão dessa comédia, de modo que a expectativa só nos Estados Unidos na semana inicial era de arrecadação na casa de 20 milhões de dólares. E no total, o filme arrecadou 21 milhões de dólares, estreia de apenas 8 milhões de dólares, o que se tornou um fracasso de bilheteria muito grande. Outros países acabaram tirando do circuito e deixando direto para streaming, aluguel digital,
No Brasil, pelo menos, vai ter um lançamento no final do mês, ainda que eu considere que vai ter uma janela bem curta. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!